Bom, vamos lá. Eu me considero um pouco um criador de conteúdo de Resident Evil, já que tanto meus primeiros vídeos quanto os vídeos que eu tô criando atualmente é sobre a saga Resident Evil, né? Eu estou meio que maratonando. E recentemente, para ser mais exato, se não me engano foi ontem, dia 30 de abril, saiu o vídeo de um trailer sobre o próximo filme de Resident Evil. A gente vai assistir e depois a gente vai comentar um pouco sobre, por cima do trailer, do que eu acho, minhas considerações, beleza? Vou dar o play. Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello? Yes, we're sorry. Hey, babe. Look, I'm really sorry that we got disconnected earlier, but, some things have, happened. I'm in, like, a seriously messed up situation right now. And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again. I just wanted you to know. I love you. Pronto. Vamos lá, sobre o filme. Infelizmente, eu acho que ele não vai ser um filme de Resident Evil. Porém, eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo filme de terror. E é até chato de falar isso. Ele vai ser um Resident Evil, tipo nota 8, 9, por causa do diretor, principalmente. Porém, não vai ser um filme de Resident Evil com os personagens de Resident Evil. Ele vai se passar em Resident Evil. A história vai acompanhar esse entregador. Ele, se não me engano, ele é um entregador de produtos de saúde, de hospitalares. E ele vai entregar um órgão, alguma coisa do tipo. Não explica exatamente o que que é. Em Raccoon City. Porém, ele chega lá e tá acontecendo o apocalipse que a gente acompanha nos jogos 2 e 3. Antes de tudo explodir, etc. Então ele vai acompanhar, e vai ser paralelo aos acontecimentos dos jogos, né? Pelo que dá pra entender. Porém, ele não vai seguir ninguém dos jogos em si. Não vai seguir Leon, Claire, Jill e Chris. Não vai aparecer. Não vai ser o protagonista, não vai ser nenhum deles. Vai ser esse novo personagem, o entregador que aparece em Raccoon City. Já que vai se passar em Raccoon City, eu acredito que possa sim aparecer personagens no, entre momentos do filme. Sei lá, ele tá passando de carro pela avenida principal e Chris e o Leon e a Claire passam por ele de carro. Ele vê a explosão do caminhão de gasolina. Ele pode se encontrar com a Jill sendo perseguida pelo Nemesis. Isso eu acredito que possa acontecer. Porém, ele vai ter uma pegada muito mais terror do que os jogos em si, porque em momentos os jogos em si eles são sobrevivência com terror, né? Ele não é só o terror em si. Só que o filme ele vai ser bem mais de terror, né? Ter essa pegada mais pesada. Momentos do trailer, a gente vê alguns bichos, algumas coisas diferentes que normalmente já acontece são as mutações do próprio Resident Evil já tem. Como isso vai ser abordado, eu já não sei, né? Ou se ele vai seguir paralelamente, se ele vai levar em considerações acontecimentos do próprio Resident Evil, os jogos, ou se ele vai ser totalmente novo. Como tem alguns seres diferentes, a gente vê que tem zumbis, né? Dos momentos que ele cai dos prédios, etc. A gente vê que tem zumbis, mas a gente fica com aquele pulguinho atrás da orelha se ele vai ser fiel à lore, né? Se vai ter os vírus, os tipos de vírus, os tipos de mutação. E vai ter mutação, a gente sabe. Mas a gente não sabe se são necessariamente as mutações que a gente já viu em Resident Evil nos jogos. E até nos filmes, né? Ah, a gente vem dos filmes da Mila Jovovich, com aquele ator, com o diretor, o marido dela, que é o diretor. Que o primeiro, o segundo, até o terceiro são considerados bons filmes dentro do que eles. Daquele universo que foi criado, o resto pra mim é só ladeira abaixo. Tem elementos de Resident Evil, mas no final não tem os personagens que a gente queria encontrar.
Aí veio Bem-vindo a Raccoon City, né? Que aí foi um filme que se perdeu totalmente. Tem os personagens dos jogos, mas o filme é muito mal feito. Não leva em consideração características reais dos personagens. Então acabou que ninguém mesmo gostou do filme. Principalmente o Leon. O Leon era um bananão, sabe? Ele não tinha nem. Parecia que ele não tinha nem treinamento pra ser um policial, né? Não conseguia pegar em arma, etc. Mas. E foi um filme nota 3, 4 no máximo. Então, essa aqui é uma nova pegada. É um novo reboot do universo de Resident Evil. É bem mais terror. Vai ter zumbis, vai ter mutações, mas a gente não sabe o que mais que pode ter, né? Analisando algumas partes do trailer, né? Agora leva em consideração porque eu acho que vai ser um bom filme, por causa do diretor. O Zack Cregger, os filmes que ele entregou até agora são ótimos filmes. Foram bons filmes de terror, com um enredo maravilhoso, bem encaixadinho, sabe? Que você fica preso no filme. Noites Brutais, que é o Barbarian, que veio pro Brasil como dublado não, né? Adaptado como Noites Brutais. É um filme muito bom de terror. Se passa num Airbnb, você fica com aquele pé atrás das pessoas que estão lá, né? Você não acredita em ninguém direito e é um filme muito bom. O segundo filme que ele fez, né? Foi o do ano passado, que em inglês se chama o Apples e em português se chama A Hora do Mal, A Hora do Mal, que tem aquela personagem que ela é uma bruxa, né? A gente segue a história. O filme se passa em capítulos e cada capítulo a gente vê cada ponto de vista de cada personagem. O filme é muito bem amarradinho, muito bem feito e é um ótimo filme de terror também. O final em alguns momentos ele até se torna um terrir, né? Você acaba rindo e o final é estupendo pra mim, é muito bom aquele final das crianças e etc. Não vou dar mais spoiler que isso. Se alguém quiser um dia eu faço um comentário sobre o filme e tal. Mas é isso. Eu acredito que vai ser um bom filme, vai ser um bom filme de terror, mas que infelizmente não sei se ele vai ser um bom filme de Resident Evil. Porque não é porque como a gente já viu até agora, ele não tem nada de Resident Evil. Ele tem algumas características, alguns personagens, mas não sei, não, né, não vai ser um Resident Evil, filme Resident Evil com os personagens que a gente gostaria de ver na tela. Porque os jogos, eles são muito cinematográficos. Você consegue montar uma história, você consegue montar um filme, uma série com os elementos que a gente tem nos jogos. Mas infelizmente parece que a própria Capcom e se eu não me engano a Constantine Filmes não quer. Simplesmente não quer. Então, infelizmente por isso que a gente não tem não tem um filme Resident Evil live action do jeito que a gente queria, né? Ó, esse aqui. Pode ser muito bem um zumbi que caiu nos esgotos e ficou se alimentando, e por isso que ele tá desse tamanho. Essa cena é uma das mais enigmáticas pra mim, porque a gente vê que tem vários tipos de zumbis, né? Tem o zumbi padrão, que ele se consorce todo, tem algumas mutações. Esse aqui parece o que a gente conhece chamado como Rei dos Ratos. Lá na frente a gente vê ele melhor. Eu comento mais. O clima também muda, né? Que os jogos, nenhum deles se passam, pelo menos os primeiros não se passam em tempos frios. Com neve. Isso é legal. A luz acende do nada. O que, às vezes, os jogos, eles brincam com um pouco de... Sei lá, uma luz acende do nada, uma porta abre do nada. E realmente não tem explicação, só acontece. E como eu disse, né, ela acendeu. Pode ser sensor de movimento, etc, né? Mas, assim, a cena, né, deixa entender que foi alguma coisa acendeu as luzes, né? Hello? E ninguém responde, né? Pronto, esse é o diretor, a mente de Zack Cregger. Ele é um ótimo diretor de filme de terror, mas, deixa. Sorry. A Hora do Mal, que foi o filme que eu falei, que é muito bom. E Noites Brutais, que é o Barbarian. Hey, babe. Look, something's Passar um pouquinho, ele tá happened. fugindo de alguma coisa. Que não vai ser um cachorro, ser Rickers, carnífeces, né?
I'm in like a seriously messed up situation. Uma coisa que tem nos jogos, né, que é você encontrar armas pra onde você vai, você sempre encontra uma arma, uma munição. E outra coisa, o diretor, em uma entrevista que ele fez, ele comentou que ele era fã dos jogos. Só que ele queria dar, obviamente, o olhar dele pros jogos. Então a gente vai ver muita coisa realmente do jogo. Ele encontrar uma arma, aquelas cenas de um zumbi aparecendo, pra dar aquele susto. Isso com certeza vai ter, né? As partes de sobrevivência mesmo do personagem. Right now. Aqui novamente ele tá com outra arma. Na outra cena ele tava com a 12. Agora ele tá com uma metralhadora, né? Não dá pra ver se é uma submetralhadora, mas ele tá com uma metralhadora. Essa cena aqui já é em Raccoon City, novamente. Já tem uns zumbis no chão, uma motoneta. O jogo se passa em 1998. Então acredito que ele vai adaptar também à época, né? Essa aqui também é uma cena clássica dos jogos de terror, que é a cena do puxão, né? O bicho o zumbi, alguma coisa é arrastada pro escuro, né? E outra coisa também é a cena, o que faz parte dos jogos, é você procurar alguma coisa para abrir uma porta. Você tem que ir atrás da chave, tem que ir atrás de um amuleto, tem que ir atrás de uma carta, tem que ir atrás de alguma coisa para encontrar e abrir uma porta, ou encontrar uma forma de passar por algum lugar. Talvez, não sei se vai ser um puzzle, né, como a gente faz nos jogos, mas pode ser alguma coisa que também apareça dentro do contexto do filme. Eu gostei desse ator também porque ele é bem expressivo, né? Eu não conheço ele, eu vou dar uma olhadinha quem faz qual é o nome dele. O nome do ator é Austin Abrams, né? Ele é o ator que tá fazendo. Eu gostei as casas e bocas, né? As cenas dele andando, correndo. Dá pra ver que ele é um bom ator, pelo menos no que demonstrou até agora no trailer. As cenas de caras e bocas que ele faz são bem realistas, né? Dão a entender que ele tá realmente passando por alguma coisa bem pesada. E os momentos de perseguição, né? Vai ter, que também que são características do próprio Resident Evil, né? É alguma coisa perseguindo ele. Talvez seja aquele mesmo bicho das pernas que esteja perseguindo ele em todos os momentos. Pode até ser. Porque é uma característica do Resident Evil. A gente tem o Mr. X, tem o Nemesis, tem a Marie no Resident Evil Requiem. Então tem personagens que ficam perseguindo o personagem principal em todos os jogos, né? É uma característica. E, novamente, pode ser que aquele ser esteja perseguindo ele, né? Seja o algoz dele nesse filme. Might not get to talk to each other again. Aí essa é a cena que eu falei, né? É que ele tá com a 12. Pronto. Tem um ser que a gente chama de Rei dos Ratos, nos jogos que tem zumbi e etc. Que é um ser que ele costuma ser corpos que se fundem, né? Que se juntam e criam uma amálgama de um monstro, um bicho diferente. Quando ele coloca só os braços pra fora, a gente acha que é um zumbi diferenciado, alguma coisa assim. Só que no momento que ele bota as pernas pra cima, a gente vê que é alguma coisa bem diferente. E é isso que vai perseguir o nosso personagem principal, pelo menos pela uma boa parte do filme, talvez, seja o nosso perseguidor. I just wanted you to know. Essa cena aqui parece até que é né? Parece até que é um bebê que tá saindo de uma banheira. Essa cena aqui parece ser. Ó, pelo local que ele tá, parece que ele tá no hospital. Ou numa escola, né? Essas cadeiras aqui parecem da escola. Só que isso aqui parece uma banheira ou alguma coisa do hospital. E uma cabecinha assim pequenininha, parece um bebê zumbi. Essa cena eu gostei bastante. Tem gente que reclamando da quantidade de sangue, né? Que os bichos caem e espalham. Mas o zumbi, ele deteriora o corpo. Então pode ser que seja isso, pode ser que não seja, né? Não dá pra saber exatamente. E eu não sei se ele vai apelar pra uma coisa que alguns filmes de terror costumam apelar, que é ele tava sonhando, ele tava tendo um pesadelo, ele tava tendo uma visão, alguma coisa assim. Acredito que não. Então realmente vão ser corpos caindo e etc. Mas a cena é muito boa, os corpos caindo, você vê se despedaçando e etc. E é uma boa dose de sanguezinho na tela, né? I love you.
o design, né, o filme vai... Essa vai ser meio que a capa do filme. E o design, né, da letra lembra os outros Resident Evil, principalmente o 1 e o 2, que é meio que eles são meio que trincados, né? O título é meio que trincado. Então lembra um pouco. Você tem um reconhecimento visual. Ele vai dirigir e ele também vai escrever o filme, né? E aqui temos o principal, entre aspas, vilão dos filmes, né? Que é a Constantine. Infelizmente, escolhas que eles fizeram no passado nos deram filmes horríveis e aquela série da Netflix também. Então vamos ver se vocês vão trabalhar bem nesse filme. Tá na mão de um diretor muito bom, mas é como eu expliquei no começo, eu acredito que não vai ser um filme de Resident Evil, vai ser um filme sobre Resident Evil talvez, mas que vai se passar, vai ser um filme de terror muito bom, mas não vai ser o filme de Resident Evil. Acho que é isso. Vamos finalizar por aqui. Esses era o que eu tinha pra oferecer. Obrigadão.